gente? Beleza? Bom, é o seguinte, na aula de hoje, eu queria apresentar para vocês algumas teorias de interpretação. Essas teorias, eu vou falar alguns nomes aqui, da teoria da interpretação de textos e tal. Os nomes em si não vão interessar muito para a gente. Porém, eu queria que vocês percebessem como conhecer essas teorias de interpretação de textos vai ajudar a gente a responder muitos exercícios do modelo do Enem, né? Isso é importante porque é um assunto que a gente não trata muito na escola, né? Quando a gente fala de interpretação de textos. Quando a gente fala de interpretação de textos, a gente trata só de uma parte mais tradicional do ensino de interpretação, né? Isso tem tudo a ver com o assunto que a gente estava tratando na semana passada, que era a perdão, que era os ditados populares. A gente vai falar sobre isso novamente, tá? A gente vai continuar esse assunto na aula interativa, só que aqui na aula em vídeo eu quero acrescentar essa questão da teoria da interpretação. Muitas vezes a gente imagina que não existe uma teoria de interpretação, né? De que cada texto é um texto e que eu tenho que simplesmente analisar aquele texto particular. Mas na verdade existem teorias e é sobre elas que eu quero falar nesse vídeo, tá bom? Então é o seguinte, vamos relembrar algumas coisinhas importantes e a gente vai entender como que interpretação de textos e gramática está no mesmo pacote, né? Durante muito tempo se estudou o que a gente chama de, deixa eu pegar aqui a caneta de outra cor, o que a gente chama de estrutura da frase, né? Então, quando a gente fala de estrutura da frase, a gente está falando de gramática. Vocês podem ver que na aula de gramática a gente analisa somente frases, né? E a gente fica ali falando, por exemplo, olha, isso daqui é um substantivo, nessa outra frase essa mesma palavra é um adjetivo, ou isso daqui é um sujeito, está combinado com essa outra palavra de modo a ser um objeto e assim por diante, né? Isso é o que a gente chama de linguística textual, tá certo? A ideia da linguística textual é ver internamente como que as partes da frase se articulam, né? Então a gente está falando aí de fonética, de morfologia e de sintaxe. Se a gente for ver a história da gramática, a gente vai ver que se estuda a gramática desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade romana, né? A gente tem lá os gramáticos em Roma, depois na Idade Média. Gramática era uma disciplina obrigatória desde as escolas da antiguidade, e eles estudavam isso, né? Fonética, morfologia e sintaxe. Quando a gente chega no século XX, olha que curioso, só no século XX, começa a se questionar se seria possível a gente depreender do texto uma regra de composição também, né? Então, da frase a gente sabe, essa história de sujeito e predicado, né? Todas as frases têm algumas estruturas que são repetitivas, tá certo? E aí, já no século XX, por volta da década de 60 e tal, os estudiosos da língua começam a se questionar se a gente consegue encontrar essas regras de composição também em relação ao texto, tá certo? Qual que é o problema? O problema é que a possibilidade de textos que a gente pode formar tornou esse estudo muito difícil, né? Porque no texto talvez a gente tenha uma liberdade muito maior de composição do que quando a gente considera as regras gramaticais que são impostas sobre nós quando a gente formula frases. Vocês concordam? Então, a primeira distinção, o primeiro estudo que começa a ser feito sobre teoria do texto, não mais teoria da frase, quando a gente fala de teoria da frase, a gente está falando de gramática, né? Agora, os primeiros estudos de teoria do texto são os estudos de semântica, né? E o que é a semântica?
A semântica é o estudo do significado, que é diferente de sentido, que a gente já vai explicar o que que é, tá certo? O que que é, então os primeiros estudos nessa tentativa de descobrir uma gramática do texto, uma regra de composição do texto, não mais da frase, como a gente faz na gramática tradicional, vão no sentido de ver como que as partes do texto estão interligadas, como que as frases se ligam umas às outras. E aqui vão aparecer para a gente alguns conceitos importantes, tá certo? Então, quando a gente fala de significado, a gente está falando de o que que o texto quer dizer, ponto, internamente. Depois, eu vou até escrever essa palavrinha aqui. Então, é o que existe internamente. Esse é o primeiro ponto importante para a gente. Ah, depois se descobriu que muitas vezes o texto ele admite mais significados quando a gente considera aspectos externos. Então, quando a gente analisa externamente, outros sentidos podem ser atribuídos ao texto. Eu sei que é bastante teórico isso, né? Mas eu vou dar exemplos de como que isso funciona. Tem um exemplo maravilhoso para a gente entender essa questão. Quando eu olho o texto no lugar em que ele foi composto, a pessoa que foi composta, né? A pessoa que compôs esse texto, a época em que ele foi composto, a gente pula para um outro nível de análise que a gente chama de pragmática, tá certo? Então, resumidamente, o que que acontece aqui? Vou resumir esse slide aqui. Ah, Historicamente, por muito tempo, se pensava que estudar a língua era estudar frases, né? E é isso que a gente continua fazendo na aula de gramática. Então a gente vê que as frases elas seguem geralmente um padrão, né? E esse padrão a gente descreve na aula de gramática, né? De sujeito, de objeto, a ordem entre o sujeito e o objeto e assim por diante. Quando a gente pula para a análise, não da frase, mas para a análise do texto, a gente vai para dois estudos diferentes. Um que a gente chama de semântica e um que a gente chama de pragmática. E aí, onde eu quero chegar com isso? Mostrar para vocês que tudo isso aparece em provas de vestibular, em especial no Enem. Tá? O que que é a semântica? É o estudo do sentido interno do texto. O que é a pragmática? É quando eu tenho acesso aos sentidos externos do texto, aos efeitos que esse texto produz socialmente. Tá certo? Então, vamos entender melhor esse ponto. Então, quando a gente vai para a interpretação de textos, não de frases, que isso é a gramática, a gente tem essa divisão entre semântica, como eu coloquei lá, o estudo interno do significado, e a pragmática, que é o estudo externo do significado, tá certo? Os dois aparecem para a gente em vestibular, isso é importante. Quando a gente fala de estudo interno do significado, eu quero basicamente ver dois conceitos: coesão e coerência. Né? Então, você se lembra que a gente teve uma aula aí de coesão? E o que que é coesão? Vamos só relembrar aqui os tipos de coesão que nós tratamos. A coesão referencial, a coesão sequencial, a coesão lexical. Basicamente, coesão é como que as partes do texto estão interligadas. Né? Então, eu tenho lá informação A e informação B, e entre elas eu tenho uma conjunção mas, por exemplo. Isso quer dizer que como que as informações A e B que estão dentro do texto estão ligadas? Estão ligadas por meio de uma ideia de oposição. Então, eu estou preocupado, né, quando eu faço questões de interpretação desse tipo, eu estou preocupado em ver internamente como as partes do texto estão ligadas. Né? E o que que é a coerência? É a ideia da unidade de sentido. Né? Então, vamos supor que você fez a sua redação. O que que seria uma redação com coerência? É aquela redação em que eu termino de ler e falo assim, nesse texto ele quis defender o
o aborto como um direito da mulher. Pronto, né? Quer dizer que em todo o texto passou, né, todos os momentos do texto passou esse fio condutor. Isso a gente chama de coerência. É a ideia de que existe uma unidade, de que você não tomou um caminho sem volta no seu texto, tá certo? Então percebam que em ambos os casos o que está em jogo para mim é o aspecto interno do texto. Existem questões em vestibular desse tipo? Muitas, né? Agora, uma novidade, e talvez vocês não enxerguem que seja exatamente uma novidade, porque isso é um tipo de questão que já deve fazer uns 10, 15 anos que interessa para a gente, é abordar os sentidos externos do texto. Né? Não mais como que as partes do texto estão ligadas, não mais a ideia de que o texto tem uma unidade, mas muitas vezes o que está em jogo para a gente é onde esse texto foi produzido, por quem ele foi produzido, para quem ele foi produzido, qual a intenção dele, né? E eu sei que quando eu estou falando isso, vocês estão, quem já fez o Enem, vocês estão reconhecendo aí algumas questões muito caras ao Enem, né? Então, quando a gente pula para pragmática, a gente está falando de questões de interpretação que envolvem aspectos externos ao texto. E aqui eu coloquei 4 pontos que nos interessam. A intencionalidade do texto. Né? Quando o produtor, quando a pessoa que produziu o texto escreveu aquele texto, ela tinha que intenção? A aceitabilidade do texto, isso quer dizer, ela estava pensando em quem quando ela escreveu esse texto, percebem? Então aqui a gente está falando do locutor e aqui a gente está falando do interlocutor, né? Então o Enem cobra esses dois assuntos muito, assim, sem dúvida, né? Então quem escreveu o texto tinha que objetivo, mas vocês já viram questões em vestibular, principalmente no Enem, desse tipo, né? Qual a intenção da pessoa ao escrever aquele texto? A aceitabilidade. Para quem ela escreveu aquele texto? Então, eu gosto de dar um exemplo muito simples assim. Pense em uma publicidade para criança, uma publicidade de brinquedos, né? Então, qual que é a intenção? A intenção geralmente é vender o brinquedo, né? Agora, quando eu falo da aceitabilidade, depende. Eu posso produzir uma publicidade de brinquedos para os pais ou para as crianças. E aí eu vou produzir o texto de maneiras diferentes. Vocês concordam? Então, se eu vou produzir para os pais, a minha intenção continua sendo vender o brinquedo, mas eu vou abordar, por exemplo, questões como a segurança daquele brinquedo, né? Como o preço daquele brinquedo. Agora, quando eu estou tendo em vista a criança como meu interlocutor, o preço e a segurança do brinquedo tanto faz. Eu vou mostrar o quanto ele é divertido, percebem? Então é procurar essas características no texto que o Enem vai exigir da gente, né? A situacionalidade do texto. Isso daqui é um ponto bem importante, né? Eu vou trazer um exemplo bem bom desse daqui, exatamente falando de publicidade. Em que momento esse texto foi produzido? E se isso dá outros significados além daquele interno, tá certo? E a intertextualidade. E aqui tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora de ditados populares, né? Então, ditados populares sempre são textos intertextuais, porque você está numa situação lá que alguém, enfim, alguém está sendo hipócrita. E aí você diz assim, é o sujo falando do mal lavado. Isso é uma relação de intertextualidade. Isso não é um texto que você inventou, é um texto que todo mundo conhece. E aí você trouxe a essa situação, né? Então, se a pessoa não conhece o ditado popular, se ela não conhece o texto original, perde o efeito que você queria, né? Então, resumidamente, esse slide aqui, eu sei que é um assunto um tanto complexo, mas a gente vai ver que isso na prática é bem legal. Na verdade, é um assunto que eu gosto muito. Questões de interpretação podem ser de semântica, isso quer dizer cobrar como que as partes do texto estão articuladas internamente,
ou podem ser de pragmática, que é considerar que efeitos externos aquele texto tem, né? Considerando a intenção, a aceitabilidade, a situação e a intertextualidade, tá certo? É interessante a gente perceber o seguinte: um texto ele nunca tem um sentido em si mesmo. Né? A gente vai ver isso num exemplo bem bacana que eu vou trazer. Um texto nunca tem um sentido completo em si mesmo. Um texto é sempre um produto social, né? É sempre produzido de uma pessoa para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, né? E aí, quando eu considero quem produziu, quem está ouvindo, esses sentidos podem ser diferentes, tá bom? Então é o seguinte, vamos para um exemplo aqui que eu acho muito bom. Isso daqui é uma publicidade do ano de 2015, que diz assim, é uma publicidade de uma concessionária de carros que diz: como dar uma voltinha num carrão que ainda não é seu. Test drive de uma concessionária da Mercedes. Bom, o que eu posso analisar aqui? Eu posso analisar a questão gramatical, né? A questão de sujeito, de verbo e tudo mais. Então, vamos marcar aqui. Uma das coisas que pode ser cobrada de mim é a questão gramatical. Outra coisa é a questão semântica. Então, ele pode cobrar aqui, olha, que efeito existe aqui entre um diminutivo e um aumentativo, né? Enfim, questões internas da interpretação do texto, né? Ou, por exemplo, do tipo, ele faz uma provocação, como dar uma voltinha num carrão que ainda não é seu? E aí ele responde, test drive, né? Então existe uma coerência, lembrando que quando a gente fala de semântica, a gente está falando de coesão e de coerência, que são questões que a gente vê internamente ao texto. Eu não preciso descobrir quem escreveu esse texto, por que escreveu esse texto, quando esse texto foi feito, né? São questões que têm a ver com a maneira como os sentidos estão articulados dentro do texto, tá certo? Agora, é o seguinte, existe uma outra dimensão da interpretação, que é o que a gente chama de pragmática. E o que é a pragmática? É o seguinte, esse é um anúncio de 2015. Olha que interessante. Uma semana antes desse anúncio ser publicado, e não lembro de ter sido em algum meio de comunicação aí, olha a notícia. Juiz flagrado dirigindo carro de Ike é condenado à prisão e perda de cargo. O juiz Marcelo Bretas, titular da 9ª Vara Federal Criminal do Rio, condenou o juiz federal Flávio Roberto de Souza a 7 anos de reclusão pelo crime de peculato em regime semiaberto e 70 dias de multa por ter se apropriado de 2 carros e um piano do empresário Ike Batista. Bretas também fixou 1 ano de detenção ao magistrado pelo crime de fraude processual. Ainda cabe recurso à decisão. Agora voltemos ao anúncio. Vocês percebem como esse anúncio se ressignificou? Isso quer dizer, além dele ter toda essa problemática aí de coesão, de coerência, né, que são questões internas ao texto, vocês concordam que quando eu considero o contexto externo, e aqui entre aqueles conceitos que eu coloquei, né, de intencionalidade, aceitabilidade, aqui existe um conceito que é muito importante, que é o conceito de situacionalidade. Isso quer dizer o momento e o lugar em que essa publicidade foi feita, né? Estamos falando de um anúncio de 2015, no mesmo momento em que um juiz, vou explicar ali o que aconteceu na notícia, o Ike Batista era um empresário muito rico do Brasil e tal, o Ike Batista teve alguns bens apreendidos pela justiça, e aí, entre eles, um carro muito caro, acho que é um Porsche, né, que ele fala lá, um carro muito caro, e o juiz responsável pelo processo foi flagrado passeando com o carro do Ike Batista, né? Então, olha que interessante. O que aconteceu? Uma semana depois,
a publicidade se aproveitou desse evento e colocou para a gente aqui como dar uma voltinha num carrão que ainda não é seu. Test drive. Como dar uma voltinha num carrão que ainda não é seu sem cometer crime, né? Porque o que o juiz fez foi um crime, né? Ele se apropriou de um bem que estava preso, ou tinha sido apreendido pela justiça. Então vocês entendem como novos sentidos foram atribuídos a essa publicidade quando eu considerei um contexto externo, isso quer dizer, o momento e o lugar, Brasil 2015, em que a publicidade foi feita? Deu para entender a ideia? Então, o Enem está preocupado com essas duas coisas. O Enem está preocupado com a questão do sentido interno, que é o que a gente chama de significado, e com o externo, que é o que a gente chama realmente de sentido, tá certo? Significado e sentido são duas coisas diferentes. Significado é, se eu perguntar para você assim, qual o significado da palavra popozão? Significado é o que ela representa, né? Internamente. Ah, ela representa uma parte do corpo humano e assim por diante. Agora, qual o sentido? Aí eu estou considerando quais os efeitos, além do que ela representa, o conceito que ela tem, eu estou questionando que efeitos ela produz para quem ouve e para quem fala. Né? Então a gente atribui as palavras e as frases e as publicidades aos textos, a gente atribui sentidos além do significado. Né? Então, além de popozão significar essa ideia de bunda, de bumbum, de nádegas, ela é carregada de uma situacionalidade que é o contexto do funk e assim por diante. Tá certo? Que tem a ver com um sentido que é co-construído entre falante e ouvinte. Isso é bem importante para a gente. Tá? Então é o seguinte, resumidamente, o que a gente tratou até aqui? Que a semântica aborda o sentido interno do texto. A gente vai ver, eu quero depois pegar questões aqui do Enem 2018, para a gente ver como que isso funciona. Sentido interno do texto, que são basicamente questões de coesão e de coerência, que são dois assuntos que têm a ver com a ideia de que as partes do texto estão ligadas, né? A coesão, como que elas estão ligadas por meio de conectores, certo? Que lembra da aula de coesão? Então a gente falou de pronomes, de conjunções e tal, e a coerência, como que elas estão ligadas em relação ao significado, né? É a ideia de uma unidade de sentido. É aquela ideia de, terminei de ler o seu texto, então eu entendi que você é contra a pena de morte porque a justiça brasileira é falha. Ponto. Eu consegui resumir o seu texto em uma frase. Eu consegui entender qual que é a sua principal tese, o que você quer com aquele texto, né? Agora, a pragmática está preocupada com os efeitos externos do texto. A pragmática ela parte do princípio de que um texto é sempre um produto social. Isso quer dizer, ela está sempre posta no meio social. A gente não anda na rua e os textos estão jogados. Não, os textos eles são produzidos com determinadas intenções. Aí vamos relembrar então. O sentido ele é co-construído. O sentido não está só no texto, não está dentro do texto, mas o sentido é atribuído pela intencionalidade. Isso quer dizer qual é a intenção do locutor, da pessoa que está falando, da aceitabilidade, né? Vamos pensar nesse ponto um pouquinho mais, o interlocutor. Então vamos supor que eu estou escrevendo um texto sobre aborto. A minha intenção é mostrar que o aborto deve ser legalizado. Perfeito? Se eu tô, perceba que quando eu escrevo um texto, eu sempre tenho em vista um interlocutor, uma pessoa para quem eu estou falando, né? Se eu estou escrevendo um texto sobre legalização do aborto para um coletivo feminista,
Vocês concordam que o vocabulário que eu vou usar, os argumentos que eu vou usar, são diferentes, por exemplo, se eu estivesse escrevendo um texto sobre o mesmo tema para um grupo de evangélicos conservadores. Concordam? Então, eu já sei, por exemplo, que a aceitabilidade do meu texto em um grupo de evangélicos conservadores é muito menor, certo? Muito menor do que, por exemplo, se eu estivesse escrevendo para um coletivo feminista. Consequentemente, o meu texto vai ter marcas, né, desse interlocutor que eu tenho em vista. Vocês concordam? Então, isso é a tal da aceitabilidade. Se eu estou escrevendo um texto sobre legalização do aborto para um coletivo feminista, eu vou partir do princípio que muitos argumentos já estão pré-dados, né? Já não precisam ser tão detalhados. Agora, se eu estou escrevendo um texto sobre legalização do aborto para um grupo de evangélicos conservadores, talvez muitos argumentos eu vou ter que abordar com mais cuidado, eu vou ter que detalhar mais e assim por diante, tá? Outro aspecto externo ao texto que é importante, a situacionalidade, né? Esse exemplo que eu dei aí da propaganda da Mercedes, da concessionária da Mercedes, é interessantíssimo para a gente perceber isso. Percebam que quando a gente leu a publicidade pela primeira vez, a gente entendeu perfeitamente o que o texto queria dizer, né? O que ele estava oferecendo, né? Porque o texto tem coesão e tem coerência, tá certo? Agora, quando eu expus para vocês em que situação esse texto foi feito, percebem que outros sentidos apareceram, né? Parecia um sentido humorístico, irônico, sarcástico, que você não tinha visto na primeira vez, tá certo? E a intertextualidade, né? Que também é um sentido externo ao texto que eu produzi, tá certo? Bom, eu trouxe um exemplo aqui, bem bacana também, gente, que é de um livro do Nietzsche, um texto do Nietzsche, que eu quero ler com vocês aí mais para frente, que se chama Genealogia da Moral. E o que, que o Nietzsche está falando aqui? Ele está explicando para a gente que nós somos é, sádicos, que o ser humano é naturalmente sádico, que o ser humano ah, ele gosta de ver o outro sentindo dor, ele sente prazer em ver a dor do outro, né? Isso a gente chama de sadismo. Tá certo? Então ele está dizendo que ele está querendo apontar para a gente que isso é uma característica natural do ser humano. E ele está argumentando nesse ponto. E aí ele defende a ideia de que hoje a gente, por força da lei, a gente tenta meio que recalcar esse sadismo, esconder esse sadismo, né? Então hoje as pessoas continuam sendo sádicas, segundo ele, porém as pessoas têm vergonha em se declarar sádicas. E aí ele dá pra gente esse trecho. Olha que interessante. Em todo caso, não faz muito tempo que não se podia conceber casamentos de príncipes e grandes festas públicas sem execuções, suplícios ou talvez um auto de fé. Nem tampouco uma casa nobre sem personagens nos quais se pudesse dar livre vazão à maldade e à zombaria cruel. Recorde-se, por exemplo, Dom Quixote na corte da duquesa. Hoje lemos Dom Quixote com um gosto amargo na boca, quase como um tormento. E com isso pareceríamos bem estranhos e obscuros para o autor e seus contemporâneos. Eles o liam com a mais tranquila consciência, como o mais alegre dos livros. Eles riam às gargalhadas. Bom, olha o que interessa para a gente aqui. Olha quando que ele fala de Dom Quixote. Ele fala para a gente o seguinte, que lá no Dom Quixote, que é um livro espanhol, né? O autor é um autor espanhol chamado Miguel de Cervantes, certo? Lá no Dom Quixote existe um episódio que é o seguinte: o Dom Quixote ele chega na corte de uma duquesa, ok? E aí ele verifica que na corte dessa duquesa havia
havia alguns personagens, tipo o bobo da corte e tal, que estavam lá simplesmente para serem maltratados, né? E a gente verifica, a tese que o Nietzsche quer defender aqui é o seguinte: a crueldade sempre fez parte da história da humanidade, né? Se a gente olha, por exemplo, os gladiadores na antiguidade, as pessoas iam lá assistir, né? Era legal você ver o sofrimento alheio e tal. E com isso ele quer provar que nós somos naturalmente sádicos. A gente naturalmente gosta de sentir, de ver o prazer, a dor do outro, né? É... Não sei até que ponto ele está errado também, né? A gente vai discutir esse texto. Esse texto é bem legal. Por exemplo, quando a gente pensa uma criança, quando uma criança está brincando com a outra e uma criança cai, qual que é a primeira reação dela? É rir, né? Então, de repente, sim, a gente tem um pouco de natureza sádica, né? O que o Nietzsche está apontando para a gente? Ele fala o seguinte: quando Cervantes escreveu Dom Quixote e colocou esse episódio lá no Dom Quixote, né, de que havia uma crueldade muito grande ali na duquesa, né? Ele até fala, né? Antigamente, todos os casamentos de príncipes e festas públicas tinham execuções, suplícios, né? Lembram as execuções durante a Inquisição? Eram públicas, as pessoas iam assistir, né? Não era algo que as pessoas se chocavam, né? As pessoas iam assistir porque parecia que era uma atração, né? Então, ele diz que o Dom Quixote chega na corte da duquesa e ele verifica que ali existe muita crueldade com determinadas pessoas, né? Escravos e tal, que estavam ali simplesmente para serem objeto de agressão e assim por diante. E aí ele diz: hoje lemos Dom Quixote com um gosto amargo na boca, quase como um tormento, e com isso pareceríamos bem estranhos e obscuros para o autor e seus contemporâneos. Eles liam esse episódio com uma mais tranquila consciência, como o mais alegre dos livros. Olha que interessante. O que acontece aqui? Se a gente for pegar esse episódio lá no Don Quixote e for analisar do ponto de vista semântico, ele é o mesmo texto lá no século XVI, quando ele foi escrito, e hoje, no século XXI. É o mesmo texto. Ele tem as mesmas relações de coesão e coerência. Concordam? Internamente é exatamente o mesmo texto. Mas o que o Nietzsche está apontando para a gente aqui? Ele está apontando o seguinte: quando eu olho do ponto de vista pragmático, ou seja, quando eu considero a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade e assim por diante, o sentido do texto mudou. Percebe que o texto é exatamente o mesmo, mas quando eu considero os seus aspectos externos, veja que em cima eu estou falando dos aspectos internos, mas quando eu considero os seus aspectos externos, ele tem outro sentido, ele tem o seu sentido oposto, né? Então, quando a gente considera o locutor e em especial o interlocutor, quando a gente considera o interlocutor do século XVI e o interlocutor do século XX, o sentido do texto é outro, né? No século XVI, aquilo foi feito para ser lido, para ser engraçado, para ser alegre, né? Porque afinal de contas era engraçado ver alguém apanhando e assim por diante. Hoje, considerando o interlocutor do século XX, a gente, do século XXI, né, ou do século XX, a gente lê isso com um gosto amargo na boca, como um tormento. Ou seja, o que a gente pode depreender daqui? O significado do texto é o mesmo, é igual. Opa, é igual. Mas o sentido do texto, ou seja, o efeito que ele produz no meio em que a gente está hoje, né, considerando aqui o ambiente externo, é completamente diferente. Era um texto feito para ser engraçado, por isso hoje não é mais, né? Então, olha o que aconteceu.
Por isso que a gente fala que texto literário é, ele é um tipo de texto especial, né? Porque quando a gente considera um Machado de Assis lido no século XIX e lido no século XXI, a gente atribuiu sentidos diferentes ao Machado de Assis. Por quê? Porque é um mundo externo diferente que está lendo. É um mundo externo diferente do século XIX. Ainda que internamente o texto seja idêntico. Tá claro? Deu para entender, gente? Isso é um ponto muito legal, né? Eu adoro falar sobre esse ponto. Eu nunca tinha feito uma aula abordando isso daqui. A gente sempre falou disso de maneira mais difusa. Então, para terminar, aqui de novo, né? Essa ideia de que a semântica é o sentido interno do texto e a pragmática é o sentido co-construído quando a gente considera o locutor, o interlocutor, o meio social e assim por diante. Tá certo? De repente, um mesmo texto, com exatamente as mesmas palavras, exatamente as mesmas relações de coesão e de coerência, produz efeitos diferentes quando eu ponho para interlocutores diferentes ou para lugares diferentes. Tá certo? Essa é que é a ideia. Então, eu trouxe aqui algumas questõezinhas para a gente, né? Uh, essa primeira questão é uma questão de semântica. Todas são do Enem 2018, tá bom? Eu trouxe aqui como exemplo de uma mesma prova, para a gente ver como na mesma prova todos esses assuntos estão sendo cobrados. Essa daqui é uma questão de semântica, isso quer dizer de sentido interno ao texto, tá? Simplesmente não está em jogo aqui para mim quem escreveu, para quem ele escreveu. O que está em jogo é como que as partes do texto estão ligadas. E aí ele diz assim: na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso o que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição de preconceito e de discriminação. Não é nada novo para a gente. Basicamente aquilo que a gente falou sobre racismo, né? Lembram que essa ideia de que a gente vive numa democracia racial é uma grande mentira, uma grande falácia. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto minimiza o alcance da comunicação digital, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, relativiza responsabilidade sobre a noção de respeito, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia, expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. E aqui o gabarito dá para a gente letra B, né? Por quê? Basicamente, isso daqui ele está perguntando para a gente como que ele construiu o texto, né? Então ele coloca aqui para a gente, ó, na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Ou seja, essa é uma ideia pré-concebida do brasileiro. Mas não é isso o que acontece nas redes sociais. Ou seja, ele refuta uma ideia pré-concebida sobre o brasileiro. E veja, quando a gente considera aquelas partes da dissertação, tema, tese e argumentos, porque isso é um texto argumentativo, ele está basicamente perguntando para a gente, na questão do Enem, sobre a tese desse texto. Qual que é a tese desse texto? O brasileiro não é cordial e hospitaleiro, né? Então, a tese é, o brasileiro não é cordial e hospitaleiro. Qual que é o argumento? Uma pesquisa feita nas redes sociais. Né? O argumento é sempre um fato, uma pesquisa, um fato externo, tá certo?
entendem que o que está em jogo aqui para a gente? Como que tese e argumento se articulam? O que está em jogo para a gente são as relações internas do texto. Não como que esse texto foi aceito, não quem escreveu esse texto, não está em jogo aqui para a gente as coisas externas. Tá certo? Isso é uma questão de semântica, isso é uma questão de significados. Tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha na mesma prova, uma questão de pragmática, uma questão que está cobrando para a gente aqui as relações externas do texto. Isso quer dizer a intenção com que ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Quando a gente fala de intencionalidade e aceitabilidade, a gente está falando de duas faces da mesma moeda, né? A intencionalidade é qual a intenção de quem escreveu, e a aceitabilidade eu estou considerando quem vai ler o texto, né? O emissor e o receptor. Então, olha bem essa publicidade. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Tá? Isso aqui é uma publicidade do Ministério da Saúde no Facebook, e ele diz: a utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Beleza? Então ele usou aqui algumas variedades. Olha bem, o próprio enunciado já está mostrando para a gente a questão da aceitabilidade. Às vezes eu uso determinadas variedades, variedade linguística infantil, variedade linguística popular, uma variedade regional, sei lá, de Minas Gerais, uma variedade qualquer do Nordeste, e assim por diante, porque eu quero atingir um público-alvo. Ou seja, eu estou considerando aqui um aspecto externo ao texto. Quem é o meu interlocutor, para quem eu estou falando, né? Então imagina que eu vou fazer uma propaganda de queijo. E aí, por um acaso, eu coloco lá um uai, que é uma gíria mineira, né? Então, eu já estou considerando uma coisa externa ao texto, que a pessoa, um conhecimento externo ao texto, que a pessoa tem que ter, que essa é uma gíria mineira e que o estado de Minas Gerais é conhecido por produzir queijos de boa qualidade, tá certo? E aí ele continua. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo discurso formal da língua portuguesa, registro padrão próprio da língua escrita, seleção lexical restrita à esfera da medicina, fidelidade ao jargão da linguagem publicitária e uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Então, olha que interessante. A resposta certa aqui é a letra E. Só que tomem cuidado. Não é quando a gente fala que é da oralidade que vai aparecer um humano. Não é assim, né? Onde que tem marca de oralidade aqui? Por exemplo, esse largar, né? Ir se acostumando, tá certo? São marcas sutis, né? E que tem a ver com o público-alvo, né? Ou seja, é uma publicidade feita no Facebook para pessoas que consomem muito açúcar. E aí, obviamente, eu vou usar uma variedade linguística que dê ao meu texto maior aceitabilidade, considerando o público que eu quero atingir. Tá certo? Se eu estivesse escrevendo, por exemplo, sobre consumo exagerado de açúcar para médicos, obviamente eu ia usar uma variedade linguística diferente. Então percebam que está em jogo muito claro para a gente aqui que essa publicidade estava no Facebook, tá certo? Isso tem muito a ver com o público-alvo e, consequentemente, com a aceitabilidade que eu quero dar para esse texto, tá certo? Percebam que é uma coisa externa ao texto. Poderia ter questão aqui de coesão, de coerência, de questões internas? Poderia. Né? Poderia ter questão de gramática? Poderia. Tá certo? Mas aqui ele pediu para a gente uma coisa que é fora. Em quem que o cara estava pensando quando ele escreveu esse texto? E por último, gente, eu trouxe aqui uma questão de situacionalidade. Muito legal essa daqui, hein? Ele diz assim: no tradicional concurso de Miss. Opa. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentam dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país.
No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país, no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Olha bem, quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher configura uma discussão sobre a materialização da linguagem. Ou seja, o que está em jogo para a gente aqui não é o enunciado. Vou fazer uma distinção importantíssima aqui. Mas o que está em jogo para a gente é o discurso. O que é o enunciado? O enunciado é a própria frase, né? As palavras que elas usaram e tudo mais. Mas o discurso é onde isso foi dito. Né? Isso foi dito no concurso de Miss. Onde? Lembrando, o texto é sempre uma produção social. O que a gente espera de um discurso de Miss? A gente espera que elas falem lá as medidas de peso, busto, cintura, quadril e assim por diante. O que elas fizeram? Elas subverteram essa expectativa, elas subverteram esse discurso. Né? Então vamos ver. Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as mulheres peruanas, propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina, condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais, recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema, subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Olha que interessante, e a resposta aqui era a letra E. Né? Então, o que elas falaram, no lugar em que elas falaram, por isso aqui eu coloquei a questão da situacionalidade, né? Fez inverter, subverter a função social da fala das Miss. Ou seja, a Miss ela está ali para ser um modelo de beleza física. E o que elas fizeram? Não, a gente usou esse lugar para falar sobre violência contra a mulher. Né? Então, isso tem a ver com uma questão externa, uma questão de o que a gente esperaria, qual seria o texto que elas iam produzir naquele lugar, e elas fizeram diferente, tá certo? Então, o que está em jogo aqui para a gente é a questão da situacionalidade, tá claro? Beleza, então é isso, gente. A gente vai desenvolver mais esse assunto, espero que tenha sido útil. Mostrar para vocês como é possível teorizar interpretação de textos, que esse é o objetivo dessa aula, tá bom? Um beijo, até a nossa aula interativa.